Bom, pessoal, hoje, nosso quarto encontro, né? De Psicologia da Educação e da Aprendizagem. Hoje é 31/3, são 8h30. Ok? Estou colocando o código de entrada aqui, é o 976, tá? Estou fixando aqui na tela e vamos lá, começar. Vocês estão bem? Dúvidas em relação a alguma prova? Já lançaram as provas, desafios? Como é que tá? Só lembrando, tá, gente? As datas. Eu sempre sou o cara das datas, né? Adoro lembrar vocês dos compromissos. O prazo da V1 já se esgotou, tá, gente? Foi até o dia 30, como eu já tinha falado anteriormente. Foi dia 16 até o dia 30. A 2 vai até o dia 6, então tem um prazo aí, mais uns dias, né? Quase uma semana. E a V3, que é o do desafio profissional, tem até o dia 4, ou seja, até o sábado, né? Tem o feriadinho, né? No meio do feriado é o prazo limite para postar, né? Enviar o template da AV3, ok? Na verdade, basicamente, eu estou aqui para lembrar vocês desses compromissos, tá? Então, não se desespere. O que aconteceu, Marta? Não conseguiu ainda enviar? As notas já foram lançadas? Depende, né? Porque depois que lança a prova, tá, gente? Quem está aí desesperado, aguardando as notas, elas estão saindo com bastante frequência, bastante rapidez, na verdade, tá? Então, não se desesperem, mas eles têm até 30 dias, tá? Só lembrando, o prazo após o lançamento, após o data limite, que é o dia 4/4, tem até 30 dias para lançar essa nota no sistema. Então, fiquem tranquilos, não se desesperem, tá? Sai a nota sim. Então, estamos indo aqui, alguém falou, o Thiago, tentando conciliar tudo. Ah, o João, né, já fez a V1, a V2. Tema para o trabalho de extensão, falta apenas a V3, ok. Está no prazo, tá? E a V4 é aquela que você faz lá no polo, né? Está no prazo, mas não deixe para a última hora, porque no último dia, tá, gente? Pode acontecer isso no mês passado. O sistema estava congestionado. Todos os alunos resolveram deixar para a última hora, ou seja, para o dia 4. Tá? Não façam isso. Tentem lançar um pouco antes. E lembrando que é feriado, né, não tem nem. Não é que não tem suporte, mas é tudo mais difícil. Esse é o último encontro da disciplina? Sim, José. Último dia do último encontro, que é o quarto encontro. Ok? A V4, só lembrando aqui, só respondendo para Érica. A V4 é realizada no polo, você precisa agendar isso lá, tá? Deixa eu só ver aqui, ó, porque o período de agendamento, tá, vai até o dia 11/4, então ainda dá tempo, tá? Mas dá uma ligada lá para o seu polo, entre em contato com eles, porque precisa estar agendado durante a disciplina, tá? Mesmo que você faça depois. Mas precisa agendar, tá, Érica? Então você liga, agenda, e aí você vê lá o dia que vai ser esse agendamento. O que é o trabalho de extensão? Boa. Você, na verdade, quem é que está perguntando isso é o Elisandro. Elisandro, o trabalho de extensão, ele é um projeto, tá? Que normalmente é feito no polo, tá? Onde você é o seu polo de origem, tá? Então você precisa entrar lá no seu link, ver quais são as extensões disponíveis, tá? Para a tua região. Geralmente ela está relacionada ao teu curso, tá? Mas o que aparece lá para você, quer dizer, são opções que tem na sua região, ou possível de ser feito, mesmo que não seja na região, entendeu? Mas tem que ter alguma relação com o teu curso. Mas é um projeto que você realiza junto à comunidade, tá? Então, tem várias extensões, vários projetos que podem ser adaptados, né, realizados pelos alunos, tá? Tem um prazo, tá? Então, é importante que você entre lá, cadastre nesse projeto
e veja a melhor hora de fazer. Ideal que faça o quanto antes, tá? Não deixe para a última hora, porque ele é obrigatório, tá? Então, é obrigatório, mas ele é diferente de estágio, tá? Não pode confundir isso, que também é obrigatório. Mas ele compõe uma porcentagem da carga horária total do seu curso. Então, primeiro passo, entra na extensão lá, que está lá na abinha no AVA, é a última opção, extensão. Lá você clica e vê o que mais se adapta à tua realidade, tá bom? Tem vários projetos, tá? Tinha Dia das Mães, Páscoa Solidária não tem mais, só para lembrar. É algo assim, mais ou menos desse tipo, tá? E aí, claro, dentro da sua área tem outras opções. A Marta disse que vai começar a 2, ainda nem comecei a trabalhar com a extensão. Tudo bem, desde que não falte, não deixe para a última hora, tá, gente? Porque eu sempre falo isso aqui, daí a gente lembrar sempre. É, não, lá na frente vocês vão ter estágio, vão ter que cumprir horário, vão ter uma série de coisas que estão relacionadas ao teu, que são datas, né, que devem ser cumpridas. E o projeto de extensão vai ser mais uma delas. Então, se você deixa tudo para esse último momento, pode se prejudicar lá na frente. E não dá tempo. E aí isso impacta onde? Na sua formação. Não sai, né, não tem certificado quem não tem extensão. Bom, os assuntos e sugestões para a V4 é todo o conteúdo, tá, gente? Então, a V1 é relacionada à unidade 1 do seu livro ou da trilha, a V2 relacionada à unidade 2 da trilha e do livro, e a V4 é todo o conteúdo, ou seja, dos três encontros, as trilhas relacionadas às três unidades e o livro, tá, gente? Não estudem só pelas aulas gravadas, estudem também pelo livro da disciplina. O problema da V3 é justamente não ter informações suficientes para saber se você está fazendo de forma correta. Então, a correção é feita por outro sistema, tá? Não somos nós, nem eu, nem a professora regente, que realiza essas provas. Então, nós não realizamos correções, tá? Mas quando você não tiver, de repente, se você não entendeu a sua nota, você pode pedir uma correção dessa prova, tá? Se não está satisfeito com a nota, você pode pedir. Tem um caminho lá no sistema onde permite a solicitação dessa tua questão, ok? Então, tem como fazer sim, tem como solicitar a correção da tua avaliação. Entrei no dia 22/3, quando posso fazer disciplina 1 que perdi? Disciplina ou avaliação, Ricardo? Não entendi. Disciplina ficou para trás, tá? Então tem que ver com o polo em que momento que você vai se encaixar na disciplina. Agora, se for a avaliação, a AV1 já não dá mais, tá? Então, acredito que você vai ter que fazer a segunda oportunidade. Mas também, assim, a partir do momento que você entra, primeiro quem vai dar essas dicas iniciais é o polo, tá, gente? Marta, na etapa 2 precisamos pegar três aspectos do desafio proposto. Eles devem ser selecionados da etapa um dos materiais de referência. Etapa um, tá? Na verdade, quando você acessa o caso, né, ou seja, a questão desafio, ele é um texto, tá? Esse texto tem que estar relacionado com a etapa um. A etapa 1 é só leitura, né? Então, você lê todo o conteúdo, seleciona esses aspectos, mas levando em consideração o conteúdo proposto, ou seja, o conteúdo dado em aula. Então, você vai ter que fazer um link das duas situações, tanto do material referenciado, que é a situação, quanto do conteúdo dado em aula, ok? Código de aula 976, tá, pessoal? E deixa eu só ver aqui. Olha, estou perguntando se a extensão pode ser virtual. Você precisa acessar, tá?
Porque são muitas extensões que tem lá, gente. Eu não tenho certeza se pode ser virtual por conta das evidências, tá? Evidências é o quê? É a extensão, é uma questão que diferencia a extensão de atividade complementar. Que a extensão, o aluno precisa estar presente, tá? E ele vai ter que tirar uma fotinha dele lá realizando esse procedimento. Isso vai ser uma evidência, tá? Já a atividade complementar, não necessariamente, né? A atividade complementar pode ser uma leitura de um livro, pode ser um filme, um vídeo, alguma coisa que você realizou indiretamente e é contado como atividade complementar. Extensão não é indireto, é direto. Por isso que eu não sei se é possível ter atividades virtuais, mas não custa entrar lá na extensão, lá na aba extensão do seu AVA, e você pesquisa, tá? Se tem ou não alguma extensão virtual. Eu não lembro de ter visto nenhuma delas, tá? Mas é importante que você veja. A tua V4 pega até qual capítulo do livro? O livro inteiro. Tá? A V4 corresponde a todo o conteúdo dado na disciplina, todo o material. Ok. Bom, professora, deixa eu liberar para você. Eu vou respondendo aqui essas questões no chat, tá? Senão você não consegue terminar a aula hoje. Aliás, começar, né? Ok? Seja bem-vinda. E eu dou continuidade na resposta de vocês, tá, pessoal? Deixa eu só achar aqui a professora. Cadê você? Bom, enquanto ela não sinaliza aqui, pessoal, eu vou continuar aqui, tá? Falando com você. Não foi que eu parei? Eu parei numa pergunta bem grande aqui, que eu não sei quem era que estava falando. Bom, deixa eu ver. Qual a melhor forma da Unicef de nos ajudar em relação à extensão? Dando dicas de como faz essa extensão, Moisés. Ela dá títulos, né? No caso, você tem opções que você realiza com atividade de extensão. Mas quem vai fazer esse procedimento é o aluno. Ele vai lá, escolhe uma extensão, entra em contato com uma ONG, escola, ou o que quer que ele resolva fazer, né? Leva um documento solicitando essa autorização para fazer aquela extensão naquele lugar, e uma vez aprovado, você vai voltar com esse documento na escola e vai emitir um impresso de presença, ou seja, de frequência. Quantas vezes você vai lá? Porque você tem que exercer algumas atividades presencialmente e outras em desenvolvimento. Por isso que é importante vocês acessarem o documento relacionado à extensão. Eu estou aqui apenas falando da extensão, mas vocês precisam se apropriar das informações. Ler o edital, tá? Porque tem pessoas que já têm um projeto e querem incluir, tem um prazo também para isso. A universidade faz a avaliação, né, desse teu projeto, de repente, vai que é interessante, e aí eles entram com esse projeto, né, de repente ele cadastra, dá como deferido esse projeto e você, o aluno, tem mais algo que está mais familiarizado. Mas isso não impede o aluno de seguir todo o processo. Tá dando continuidade a essa tua pergunta, tem alguém aqui que perguntou, posso dar aula de reforço para extensão, como extensão para meus filhos, sobrinhos, ou tem que ser em escolas? É onde entra a questão do documento, tá? Você dando aula para os seus sobrinhos, eu não sei se você não vai conseguir assinar teu próprio estágio. Alguém, estágio não, teu próprio extensão. Alguém tem que fazer isso. Geralmente, quem é que faz isso? O responsável pela ONG, o responsável pela escola, o responsável sei lá, pelo hospital, depende de onde você vai fazer essa extensão. CAPES, UBS, enfim, estou falando coisas relacionadas à saúde, mas de repente a sua área é totalmente diferente. Então, tem que ter alguém que se responsabilize pelas informações que você está passando ali, ok? Então, a questão de dar aula para os sobrinhos fica meio fora de cogitação, né? Porque você vai ter evidências, vai ter público, mas não vai ter quem te autorize, quem reforce essas informações, ok? Sim, vai ter aula com a professora, eu estou aguardando ela aqui, tá? Ela, na verdade, ela já sinalizou, ela está aqui com a gente, mas eu estou respondendo as perguntas que alguns alunos estão fazendo, tá?
Como posso trabalhar um bazar solidário? Tem que fazer um bazar ou só participar de um para extensão? Então, essa questão aí, você vai ter que ler o enunciado lá do bazar solidário, tá? O que que eu falei? Lá no edital, tem o que deve ser feito. Não necessariamente você tem que montar um bazar, mas você pode participar da elaboração de um, tá? Eu vi algumas extensões, né, de alguns alunos fazendo, até não que possa fazer em grupo, tem que ser individual, mas que alguns alunos de diferentes turmas realizavam essas atividades, e cada um registrava o seu, ok? Então, é importante que vocês pensem nessa possibilidade, tá? Bazar é uma coisa extensa, né, grande, se vocês forem fazer, leiam principalmente as informações, mais aquelas letrinhas miúdas, sabe? Que devem ou não participar. Então, é, deixa eu só ver se eu respondi direito essa pergunta. Ou um ou outro, você pode montar um como participar de um, tá? Desde que siga os requisitos solicitados lá no edital, que eu não sei quais são, tá? Só estou falando porque você está falando se tem que ser um montado ou um já realizado. Carga horária de extensão é de 10 a 15% do total de horas que você tem no seu curso. Aqui. Então, você tem um cálculo lá que você faz, mas quando você clica na extensão, ele mostra exatamente isso. Ele mostra qual a carga horária do seu curso e quantas horas de extensão você precisa fazer. Então, de qualquer forma, tem que acessar o link extensão. Tem até o final do curso para fazer a extensão, mas também tem até o final do curso, Andressa, estágio, atividade complementar, tá? Tudo isso você tem até o final do curso, mas só vai aumentando as tuas obrigações até o final dele. Por isso que é importante fazer agora. Isso, ó, Elisandro já está respondendo aqui, ó. Para saber a carga completa, vai no curso, né? Clique em ver matriz curricular completa e lá vai ter a informação que vocês querem em relação às horas, tá? As horas de atividade de extensão. É isso. Professora Muriel, toda sua. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem na semana de vocês? Obrigada, professor João, pelas orientações, né? Acho bem importante ali que foi colocado, né? Não deixar para a última hora, quero reforçar aqui. Quero abrir a nossa aula aqui de hoje, só apresentando rapidamente aqui, então, o link de acesso para WhatsApp, né? Canal da Pedagogia, né? Então, quem ainda não entrou, vocês estão conseguindo ver aí? Quem ainda não está seguindo, siga, né? Para que vocês possam, né, ter informações por lá, né? A gente tem muita gente seguindo, mas a meta é que a gente possa aumentar para que mais pessoas possam ter informações, mais canais sejam estejam à disposição de vocês para tirar dúvidas e informações estejam de fácil acesso, tá? Então, siga lá, entre no canal e acompanhe as atualizações por lá. Na última aula, a gente não concluiu, né? Vocês estão lembrados? A gente não concluiu, então, a trilha de aprendizagem, né? Como é que está sendo para vocês acessar a trilha? Muitas dúvidas? Já fizeram? Eu estou vendo que alguns já estão fazendo o AV4, né? Professor João, eu vi que uma galera já está fazendo, que é a finalização dessa disciplina, nosso último encontro hoje, né? Espero que tenha sido uma disciplina importante, assim, para vocês, que tenham aprendido e conseguido discutir vários conceitos e temas que a gente tem lá na trilha de aprendizagem, nos livros, né? Vocês têm possibilidade de muitos acessos, né? A gente terminou até onde eu me lembre, né? Para quem não me conhece, que eu vi que tem gente dizendo ali que é o primeiro dia, né? Que acabou de se matricular e está assistindo a primeira aula, né? Eu sou a professora Muriel Rodrigues, fui regente nessa disciplina nesse mês, né? Vocês estão encerrando essa disciplina hoje.
né? Quem não fez ainda a quarta avaliação, que é a avaliação da disciplina final, então vai estar marcando lá no AVA, né, para fazer isso, né, João? Isso. Né? Vai estar fazendo lá no AVA, né? O conteúdo é realmente muito bom, Marta, eu concordo contigo, é algo que a gente sempre aprende muito e é algo que a gente leva para todas as áreas, né, da nossa prática, né? É muito importante a gente considerar isso, retomar, então revisem, façam de novo, mas principalmente levem esses links, né, essas aprendizagens com vocês, né, os conceitos importantes, esses teóricos que nós estudamos aqui desde o primeiro encontro, né, no segundo, no terceiro, enfim, o quarto encontro geralmente ele é mais um apanhado de todas as aulas, mas a gente está aberto aqui para as dúvidas que vocês tiverem. Porém, na última aula nós não terminamos tudo, né? Então eu vou retomar com vocês mais ou menos da onde a gente parou para a gente dar uma olhadinha juntos, né? E depois a gente poder perguntar, enfim, tirar as dúvidas de vocês, tanto eu, né, na disciplina, quanto o professor João também. Queremos estar aqui ajudando vocês porque vocês ainda precisam, tá? Então, eu vou, sem mais delongas, né? Voltar lá. Vocês lembram, então, retomando as nossas metas, a gente falou um pouquinho, né, sobre os agrupamentos e a diferenciação, né? Questão de motivação dos alunos, estão lembrados? Os modelos, né? Que a gente viu os modelos de aprendizagem, desde o Carroll até o Slavin, a gente foi passando um pouquinho, né? Sobre como acontece para eles, né, a aprendizagem, tá? Então, aqui a gente tem um pouquinho do que a gente viu, o agrupamento por habilidade, são dicas, são estratégias, né, de aprendizagem importante que a gente tem já lá na trilha, mas que a gente vai chamando aqui para a aula, para que seja reforçado para vocês, né, a importância da gente entender um pouquinho e ter essas opções para trabalhar em sala de aula, tá? Então, a gente trabalhou um pouquinho sobre a polêmica da retenção, quando que ela é benéfica, quando ela não é benéfica, né? É algo polêmico, assim como a avaliação, né? Então, por isso é muito importante a gente entender de psicologia da aprendizagem, para a gente poder também embasar, né, as nossas decisões, fundamentar as nossas decisões, não só no que a gente sente, mas em marcos importantes do desenvolvimento e da aprendizagem, né? A tutoria entre pares a gente viu também. E a gente parou nessa turma, a gente parou por aqui, ó. Aqui. Se eu não me engano, o último slide que a gente viu foi esse nessa turma. Confere para vocês, pessoal. Maximizar, maximizo sim. Obrigada, Andressa. Já vou colocar. Ficou bom? Espero que sim. A gente falou um pouquinho, né? Retomando toda essa questão da retenção, né? E da aprovação, né? Os benefícios, as possibilidades, e quando a gente identifica, né, que há alguma dificuldade nessa aprendizagem, a gente poder fazer um diagnóstico, né? Da onde está surgindo essa dificuldade, né? O que de fato, no ano, né, todo, a gente vê que impede os estudantes de seguir, né, e ser aprovado, então, né, poder passar de ano, poder ter aprovação porque aprendeu, porque atingiu os objetivos, né. Então, ali a gente parou mais ou menos por aqui, no diagnóstico, né, que a gente precisa fazer do socioemocional, de um plano de intervenção individual, às vezes em grupo, né, do monitoramento contínuo do progresso. Quem não pegou essa aula, tem essa aula gravada, tá, pessoal? Vocês têm acesso, tá? Quem está chegando hoje, mas as dúvidas que vocês tiverem daqui por diante, a gente pode estar tirando também, quem está chegando hoje. Não fiquem nervosos, tá tudo certo, a gente vai ajudar vocês, tá? Então, dando continuidade, então, como é importante a gente ter acesso também a quais tipos de programa a gente vai encontrar na escola, naquele município que a gente está trabalhando, né? Ou se é da rede estadual, ou se ainda estou numa rede privada. Quais são os tipos
né, de programas educacionais para estudantes que têm risco, né, para que a gente possa impedir o fracasso escolar, né? Então, a gente sabe que é importante, né, que a gente tenha iniciativas planejadas para prevenir isso, né? Que é a reprovação, a evasão, né, ou mesmo a exclusão social. Então, algumas características que a gente chegou a retomar ainda um pouquinho sobre o atendimento individualizado dos grupos, de pequenos grupos, quando a gente pode ter, de repente, um professor a mais na sala de aula, ou articular junto com alguém que possa dar o reforço com a gente, ações interdisciplinares, né? Dependendo da proposta que vocês têm na escola, vocês têm pelo menos os professores de projeto que cumprem hora atividade, né? Trocar ideia com eles, conversar com eles, pensar quem mais a gente pode chamar para essa conversa, os psicólogos, assistentes sociais, gestores, cada município, cada lugar onde vocês estão, cada estado tem os seus programas, né? Mas é importante que pense sempre em trazer ações de especialistas de fora, um outro olhar dentro da escola, quem sabe fonoaudiólogo também, né? Lá na educação infantil tem sido muito importante, né? A visão de um fonoaudiólogo com os pequenos, né? O quanto eles têm chegado, às vezes, né, com alguma necessidade de desenvolver comunicação, né? E quando eu não tenho uma comunicação boa, a tendência é que eu não sou compreendido, né? A tendência é que tenham mais desregulações emocionais, né? Questões de apoio psicossocial, que a gente precisa entrar em contato, né, com o CRAS da cidade, que é o Centro de Referência de Assistência Social de cada espaço, né? Então, todos os municípios têm um centro de referência de assistência social. Como eu entro em contato, façam parcerias, busquem essas parcerias com a orientação, com a coordenação da escola, e outros programas, como a gente falou, né? Programa Mais Educação, programas de apoio pedagógico, né? As salas de apoio à aprendizagem, eu não sei como funciona nos estados de vocês. Aqui no Rio Grande do Sul, no município de Novo Hamburgo, tem o AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado, né? Aí para crianças que têm alguma deficiência, né? E a gente tem outros recursos também no município que vão trabalhar com assistência pedagógica, né? Psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, né? Enfim, todas essas questões, tá? Então, esse diagnóstico é essencial para que a gente possa fazer esses encaminhamentos, tá? Diante disso também, algo que a gente falou muito sobre o desenvolvimento da aprendizagem é o quanto a gente pode motivar, né? E aqui a gente tem um pouquinho para falar, e está lá na trilha de vocês, não sei quem conseguiu acompanhar e ler e estudar para hoje, né? Um pouquinho da teoria da atribuição, tá? Essa teoria da atribuição, ela foi proposta por Bernard Weiner, o Weiner, agora eu sempre fico em dúvida, tá, gente? De como ler, porque em cada lugar, em cada região se lê diferente, né? Na semana passada eu fiz uma dinâmica, não sei se vocês gostaram de vocês me ajudarem a ler os slides. Vocês acham uma boa ideia? Vocês querem continuar ou vocês acham que não? A gente tem poucos slides, tem um tempinho hoje. Vocês gostariam de participar, me ajudando a ler os slides aqui? Eu fico só focada lá, né? Sim? Não? Estão me ouvindo bem? Então tá ótimo. Obrigada, gente. Então, quem quiser ler aqui para mim, seria muito bom já a gente começar. Já vou aumentar de novo, só um pouquinho. Pode ler para mim, por favor, o João me ajuda, tá vendo o chat? Só vamos tentar ser mais ágeis, assim, pessoal, para se colocar, né, à disposição. Eu não estou lendo o chat. Se tem alguém dizendo que não, João, tu me avisa, porque eu não sei. Senão pode começar por alguém. Habilitar o áudio, vou fazer isso, tá? Tá, muito obrigada.
Pronto, João. Jonathan, pode ligar o seu. A motivação e a teoria da atribuição. Estão me ouvindo aí? Baixo. A Consegui aumentar um motivação e pouquinho o a teu teoria áudio? da atribuição. Melhorou? Melhorou. Melhorou, melhorou. Como isso afeta a motivação? Esse daqui, né? Pronto. Essa teoria analisa. Está aparecendo para vocês? Tá. Essa teoria analisa as causas que o indivíduo atribui aos seus resultados, positivos ou negativos. Quando o aluno tira uma nota baixa, por exemplo, ele pode pensar que isso acontece porque não estudou o suficiente, esforço, não tem facilidade na matéria, habilidade, a prova estava muito difícil, fatores externos, teve azar ou não estava bem no dia, circunstâncias. Essas interpretações são chamadas de atribuições causais e influenciam diretamente como ele se sente e como agirá da próxima vez. Perfeito, muito obrigada. Então, essa teoria da atribuição é quando a gente, né, dá um motivo, né, a gente atribui a algo, né, e é uma explicação psicológica, né, de como que as pessoas interpretam, por exemplo, né, o que causa o sucesso, o que causa o fracasso, tá? E como que essas interpretações, no caso aqui, como o Jonathan leu, né, não estudou o suficiente, não tem facilidade na matéria, afeta a motivação para que as pessoas, para que aquele estudante, para que aquele aprendiz possa aprender no futuro, né? Especialmente quando a gente fala de contexto escolar, tá? O Weiner falou que identificou 3 dimensões principais dessas atribuições, tá? Uma delas é a localização da causa, né? Por exemplo, o estudante, a gente, né, também, nós, como estudantes, a gente tenta localizar uma causa, de repente, interna, né? Onde que ela está? Ela está dentro de mim, essa causa do meu sucesso ou do meu fracasso, no meu esforço, na minha capacidade, ou a externa, como ele colocou ali, a sorte, a dificuldade da tarefa, onde que ela está. Então, essa é uma dimensão que a gente vai perceber os nossos estudantes, mesmo inconscientemente, né, eles buscando. A estabilidade da causa, por exemplo, eu sou bom nisso. Ou não, hoje eu não estava bem, eu não dormi bem, eu não comi bem, eu estou doente, né? E o quanto também é possível controlar isso. Então, a controlabilidade, que é se eu posso me esforçar mais sobre isso, né? Ou não, o professor não gosta de mim. Então, uma coisa que eu sempre gosto de sugerir aqui, é algo aqui que eu gostaria de trazer para vocês, tragam no final, ou em algum momento, ou no final de uma atividade, ou no final da semana, né? Proponham experiências para os estudantes de vocês de autoavaliação também, que eles possam fazer essa autoavaliação. Nesses espaços de autoavaliação, eles mesmos vão se dando conta daquilo que pode ou não melhorar, se eles podem estudar mais, não estudar mais, se faltou ler um pouco, se não, se eles não estavam bem. E também entender sobre isso é importante para determinar como que ele vai estar numa próxima oportunidade de realizar aquela atividade, né? Porque quem pode ler esse para nós, né? Como isso afeta a motivação? Vamos assim, vamos na agilidade, pessoal. Só isso, eu não estou vendo aí. Vamos. Não? Demora muito, né? Sim, peraí. Pronto. Liberado para Marta, né? Marta, tá liberado o seu. Pode falar. Só liberar o seu microfone, Marta. Pronto. Estão me ouvindo? Pronto, agora sim. Sim.
Como isso afeta a motivação? Quando os alunos atribuem sucesso ao esforço interno instável e controlável, eles tendem a se manter motivados, pois acreditam que podem melhorar e controlar os resultados. Já quando atribui o fracasso à falta de capacidade interna estável e incontrolável, tendem a se sentir desmotivados e sem esperança, o que pode levar à desistência ou baixo desempenho contínuo. Exatamente. Então, vocês já perceberam isso nas práticas de vocês, né? Se a gente, por exemplo, pudesse dar um exemplo, né? Dois estudantes tiram nota baixa, né? E um vai lá e diz, olha, eu tenho que estudar mais para a próxima vez. Então, ele está atribuindo que a dificuldade dele foi por questão do esforço dele. Então, ele continua com essa motivação, né? Ele sabe que se ele se esforçar um pouco mais, ele pode ir melhor. Agora, um outro que vai lá e diz para vocês, eu sou burro mesmo, eu nunca vou aprender isso. Ele está atribuindo esse fracasso à capacidade dele. E aí eu tenho uma desmotivação, né? E aí eu tenho uma implicação séria, né? Porque esse estudante que está desmotivado, que acha que não vai entender, ele não vai nem querer se esforçar mais. E nós, enquanto professores, a gente pode pensar em ajudar os estudantes, né? A tentarem fazer algumas atribuições mais construtivas, né? A eles pensar no esforço, ou quem sabe numa estratégia de estudo, né? Fortalecer a resiliência deles, né? De repente mudar a maneira da avaliação, né? Esse tipo de conversa, né? E de percepção que a gente tem com relação a como eles reagem diante de algum tipo de fracasso que eles tenham, né? A maneira como o professor tem para intervir nisso pode ajudar a combater esse ciclo, tá? De desânimo e fracasso, porque fracasso escolar é desânimo, fracasso de novo, desânimo, desânimo, fracasso, e é um ciclo de desânimo, né? Que os estudantes se julgam incapazes, né? Aqui a gente pode falar um pouquinho sobre esse quadro, né? Vocês estão conseguindo ver bem? Que fala sobre o locus, né? Que é essa aqui dividida em duas, né? Quando a gente tem algo que é estável, né? Por exemplo, interno e estável, né? Como a habilidade, eu sou inteligente, ou eu sou estúpido, né? O que pensa sobre si, né? E o externo, a dificuldade daquela tarefa, né? E instável, eu me esforço, eu me esforcei, realmente nem tentei, e eu coloco, então, foi sorte, eu dei sorte, ou eu tive uma má sorte, né? Então, esse quadro, ele mostra como é que os alunos, muitas vezes, eles procuram explicar o sucesso ou o fracasso de maneiras diferentes. Quando eles têm sucesso, eles gostariam de acreditar que é porque eles são inteligentes, a gente sempre, né? Que é estável, que isso traz uma estabilidade para ele. Mas eu não sei quem é que continua com o microfone aberto, só vou pedir para fechar, gente, porque daí qualquer barulhinho de vocês a gente escuta, tá? Qualquer barulhinho. E não porque eles tiveram sorte ou porque a tarefa foi fácil, ou até porque eles tentaram muito, né? Porque tentar muito também não quer dizer muita coisa, né? Sobre a probabilidade de sucesso. Mas também a gente tem aqueles estudantes que fracassam e que querem acreditar que tiveram azar. Foi difícil, é que estava muito difícil, né? É importante que a gente olhe para como está essa motivação, como é que o estudante reage diante do fracasso, né? E a gente trazer estratégias para desafiar eles a criarem estratégias que vão levar eles a estarem mais motivados, certo? Isso vale para nós ou não vale? O que vocês acham? Deixa aí no chat. Quando a gente fala, né, de locus, né, de controle, o locus de controle, antes da gente ler o slide ali, né, a gente está falando que é um conceito central para essa teoria de atribuição, tá? Que é o que a gente falou lá no primeiro slide, quando a gente começou a falar sobre a teoria da atribuição, né? Onde é um conceito da psicologia, tá? Que se refere à percepção que a gente tem sobre as causas dos acontecimentos. Então, é importante. O que é locus de controle? É um conceito da psicologia, então, da educação, que a gente
da nossa percepção, né, sobre as causas dos acontecimentos na nossa vida, né? Se essas causas estão sob o próprio controle, né, o nosso controle ou fora do nosso controle, né? Quem criou esse termo foi Julian Rotter, em 1954, e é utilizada hoje ainda, né, muito para entender motivação e comportamento dos estudantes. Quem poderia ler esse slide para nós? Já liberei o do Tiago, tá? Pode ler, Thiago, por favor. Oi, boa noite, professores. Todos me ouvem? Sim. Sim. Então, o que é o locus de controle e seus tipos? Locus de controle interno. A pessoa acredita que é responsável pelos seus sucessos ou fracassos. Exemplo: tirei uma boa nota porque estudei bastante. Efeitos positivos: maior senso de autonomia, autoconfiança e motivação para agir. Locus de controle externo. A pessoa acredita que os acontecimentos são resultado de fatores externos, como sorte, destino, outras pessoas ou circunstâncias. Exemplo: fui mal na prova porque o professor é injusto. Efeitos negativos: tendência à passividade, menor persistência diante das dificuldades. Muito obrigada, Tiago. Então, a gente pode perceber, né, que a gente vai ter diferentes reações dentro da sala de aula, de como os estudantes, quando a gente tem uma turma, né, que a maior parte depende, né, desse locus e faz a leitura, né, dos acontecimentos da vida deles do locus externo, né, a gente vai ter uma turma que tem muitas vezes mais essa passividade, menos compromisso e menos esforço, menos motivação. E quando eu tenho menos motivação e menos esforço, eu já parto do princípio que não depende de mim, eu vou ter uma turma mais agitada. E aí a gente pode discutir sobre várias questões, né? Então é importante a gente gravar isso. Quando a gente fala de locus, né, de controle, esse conceito, né, lembram que é um conceito, né, que fala o quê? Sobre acontecimentos, né? Como a gente entende os acontecimentos e as causas dos acontecimentos na nossa vida, né? Ele foi cunhado por Julian Rotter e fala sobre a motivação e o comportamento dos estudantes. São relação disso do locus, né, de controle com a aprendizagem, tá? Alguém gostaria de ler? Falta bem pouquinho, tá, gente? Estou liberando aqui o microfone. Rafael Lopes. Tá? Por favor, Rafael. Só aciona o seu, Rafael. Não? Rafael? Acho que não, né? Vou liberar aqui o do Jonathan. Pronto, Jonathan. Boa noite a todos. Boa Relação com a aprendizagem. Alunos com locus de controle interno tendem a ser mais persistentes e responsáveis por sua aprendizagem, acreditar que podem melhorar com esforço, desenvolver maior autonomia e autoestima. Alunos com locus de controle externo podem acreditar que não têm controle sobre o próprio desempenho, desmotivar-se facilmente, culpar os outros por fracassos ou esperar que soluções venham de fora. Bom, e aí eu pergunto para vocês, né, para a gente ir fazendo links, né, para a gente ir pensando.
como é que nós, como professores, a gente pode influenciar essa questão positivamente, né? Como é que a gente pode fazer isso, né? Uma das questões importantes é pensar que quando a gente fala com eles e conversa e traz a importância deles se esforçarem, deles se organizarem, de construir estratégias, né? Vão fazer toda a diferença. Então, a gente precisa estar retomando com eles, né? Eu não sei os professores aqui que são na área, eu acho que é um desafio muito grande quando eles saem do currículo e vão para a área, né? Ou seja, que saem do ensino fundamental, não sei se em todos os lugares chama assim, se vocês me entendem quando eu falo currículo e área, mas o estudante que está lá nos anos iniciais, né, até o 5º ano, e vai para o 6º ano, né? Chega lá no 6º ano, às vezes os pais, eles dão aquela relaxada, agora são pré-adolescentes, são adolescentes, né? E eles simplesmente, de um único professor, que eu não sei se para aí vocês também acontece, aqui no Sul ainda é até o 5º ano do ensino fundamental, eles têm um professor de referência e alguns de projetos, né, de hora atividade aqui. Então, quando eles chegam no 6º ano, eles começam a ter 9, 10, 11 professores. E eles se desorganizam. E quando eles faltam um dia, eles têm 4, 5 faltas. Então, eles se desorganizam, começam a se perder, e eles precisam de muita ajuda para se organizarem, de muita estratégia. Isso vai fazer um efeito direto na aprendizagem deles, né? Então, a gente, quanto professor, pode ajudar nessa organização lá do início. Não adianta a gente pensar agora, ou chegou lá no ensino médio, né? Quem dá aula lá no ensino médio, né? Eu não tenho experiência no ensino médio, assim, de dar aula e tal. Mas converso muito com os professores, né? Que também estão atendendo o ensino médio e EJA. E na EJA também é a mesma coisa, eles precisam de ajuda para se organizar, eles precisam de estratégias para pensar como estudar, eles não sabem muitas vezes como eles aprendem. Então, a gente evitar reforçar aquela ideia de que quem aprende é o estudante que é inteligente, é o aluno que é inteligente, né? Às vezes a gente ouve comentários assim, então a gente evitar reforçar essa ideia que só esses alunos inteligentes que conseguem aprender, propor atividades também que os estudantes percebam a relação entre a ação e o resultado, né? Pensar atividades, né? Que a gente possa fazer com que eles percebam isso, né? Estimular que eles tenham momentos de reflexão, que é esse que nem eu disse sobre autoavaliação, né? Sobre o que pode ajudar eles a ter sucesso, o que pode ajudar a ter fracasso. São momentos importantes que a gente pode planejar na nossa aula e que vão ajudar eles ao decorrer do ano, tá? Então, esse locus de controle, ele é importante para... Importante não é a palavra, ele é fundamental para a gente entender como é que os alunos se posicionam diante dos desafios que tem na escola, né? Então, a gente fortalecer com eles e construir um locus interno saudável, estável, né? É uma chave importante, né? Para que eles sejam mais autônomos, mais resilientes e mais motivados. Certo até aqui, gente? Para vocês, está fazendo sentido? Vão colocando. Elogiar os esforços e não as habilidades. Mais ou menos isso, Thiago. Exatamente. Né? Até porque várias habilidades é que vão formar uma competência, né? Então, é importante também a gente entender que eles precisam ser comparados ao seu esforço, né? Às vezes, Pedro nunca vai ser igual a Maria. Então, a gente não precisa que ele tenha uma mesma nota, a mesma oratória, a mesma articulação, o mesmo carisma da Maria, né? Mas ele precisa estar superando os próprios desafios dele, né? Enfim, continuando. Eu acho que eu saí da apresentação. Para vocês faz sentido o que a gente conversou até agora? Vão colocando no chat, se vocês lembrarem de alguma, conseguirem fazer conexão do que a gente está falando
com alguma prática, compartilhem no chat, a gente pode também retomar no finalzinho, tá? Então, a gente tem que pensar um pouquinho, assim, nessa relação que a gente tem. A gente falou de motivação e a gente falou sobre locus de controle, né? E o que a gente pensa sobre nós mesmos e com os acontecimentos que tem da nossa vida aqui que a gente atribui, né? Que é a teoria da atribuição. Aqui a gente está falando um pouquinho sobre o mindset e motivação. Essa expressão mindset já é comum para vocês? Eu acho que sim, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Essa mindset que a gente fala é a mentalidade, é o que a gente pensa, né? Como é a nossa mentalidade. Então, a gente entender que tem uma relação entre mindset e motivação é central para a gente compreender como é que os alunos encaram os desafios, tá? Os erros, o processo de aprendizagem, tá? Conhecer o nosso estudante mesmo, né? Esse conceito de mindset foi desenvolvido pela psicóloga Carol Dweck. Eu tenho uma dificuldade para falar línguas. Antes eu conseguia mais cedo, agora minha língua trava. Que identificou 2 tipos principais de mentalidade que influenciam diretamente a motivação e o comportamento escolar. Então, o que é mindset? Se a gente for aí registrar, vocês podem colocar aí. Mindset é o conjunto de crenças que uma pessoa tem sobre as suas habilidades e inteligência e influencia como ela reage ao sucesso, ao fracasso e aos desafios. Então, mindset é isso, é o que ela pensa, é o conjunto de crenças de uma pessoa sobre a sua inteligência, sobre as suas habilidades. Mindset é como ela reage ao sucesso, ao fracasso, aos desafios. Até aqui, ok? Como que o professor pode desenvolver o mindset dos crescimentos dos alunos? Né? Imagina, eu acho bem interessante essa imagem aqui que a gente tem, né? E as possibilidades que a gente tem aqui, tá? Pensando que é importante, dentro de tudo que a gente falou, valorizar o processo. Eu acho que hoje na educação, o nosso maior desafio, a avaliação ela é importante, né? Por isso que a gente tem, assim, tantas avaliações, né? Hoje a gente está com 4, por exemplo, aqui, né? Fora todos os processos, tem o portfólio no final, porque a gente não pode reduzir apenas um tipo de avaliação, né? Quando a gente faz isso, a gente não valoriza o processo, então a gente precisa não pensar só naquele resultado. A gente precisa elogiar aquele esforço, pensar, né, elogiar a estratégia, entender, né, quando se superou, né? Outra coisa importante para trabalhar, né, o mindset dos estudantes, por exemplo, é normalizar o erro, né? Quantos de nós aqui, talvez não, talvez esteja enganada, né? Mas a minha... quando o morango encontra... Resolvi isso. Eu não sei o que acontece, não. Enfim, mas algo que é importante é a gente perceber, né, e entender a importância do erro. A gente cresceu numa geração que não podia errar, né? Então, os estudantes não participam porque eles têm medo de errar, porque eles têm medo do que os outros vão pensar, né? Isso acontece com frequência e provavelmente aconteceu na experiência de alguns aqui, né? Entender que o erro faz parte do aprendizado, né? Ensinar sobre a plasticidade do cérebro, né? Mostrar que a gente pode ficar mais inteligente com a prática. Sim, com a prática, né? À medida que a gente faz, né? Eles não acreditam as primeiras vezes que a gente diz isso, mas eles vão se percebendo quando a gente vai estimulando, né? Evitar rótulos, né? Como gênio ou inteligente demais, né? Aquele estudante que sempre responde tudo, o nosso gênio pode responder, né? Esse tipo de fala, de expressão pode induzir, né, a mentalidade fixa, né? Essa mentalidade fixa que a gente está vendo aqui.
estimular a autocorreção, a autorreflexão, né? Que é, mais uma vez, o que a gente está falando sobre que é um tipo de autoavaliação, né? O que eu aprendi? Como é que eu posso melhorar? O que pode estar melhor, né? Essa motivação que a gente tem na escola é influenciada pelo tipo de mentalidade que aquele estudante tem. Então, a gente trazer estratégias de conversa, né? De fortalecer esse mindset de crescimento deles, né? Como eles pensam, a mentalidade deles, né? É uma forma eficaz de produzir autonomia, perseverança, entusiasmo pela aprendizagem, tudo aquilo que a gente precisa, para a gente atingir o objetivo do ano, daquele processo dos nossos estudantes, certo? Eu vou ler esse daqui para não... O que a gente pode fazer, então, além disso? Criar ambientes de aprendizagem eficazes que envolve estratégias que os professores usam para manter o comportamento apropriado e responder ao mau comportamento na sala de aula. Manter os alunos interessados e engajados e mostrar entusiasmo é importante para prevenir o mau comportamento. É aquilo que eu sinalizei antes. Quando eu estou entediado, quando eu acho que eu não vou aprender mesmo, logo eu já desfoco e eu vou chamar a atenção de outro jeito, né? Para tirar a atenção da minha dificuldade, eu vou chamar a atenção para um outro lado. Criar um ambiente de aprendizagem eficaz é uma questão de conhecer um conjunto de técnicas que os professores podem aprender e aplicar. Então, não se desesperem numa sala de aula que é mais agitada, né? Procurem compreender, né, como que a maioria desses estudantes estão, qual é a motivação deles, né? E pensar junto com a orientação educacional, junto com a coordenação pedagógica, né? Quais são essas estratégias que a gente pode aprender e que a gente pode aplicar, né? Métodos de maximizar o tempo alocado incluem a prevenção de partidas tardias e encerramentos antecipados, evitando interrupções, lidando com procedimentos de rotina de maneira suave e rápida e minimizando o tempo gasto em disciplina e usando o tempo de engajamento de forma eficaz. Quando a gente faz esse processo, que a gente tem consciência de como funciona a aprendizagem, de como está a motivação daquela turma, que a gente tem um diagnóstico, a gente conhece aquele estudante, a gente consegue melhorar o nosso planejamento, né? E evitar que a gente fique tanto tempo lá na solução dos problemas, naquele momento, assim, só de lidar com problemas, né, e dificuldades dos estudantes e conflitos. A gente vai evitar alguns conflitos, a gente vai evitar algumas interrupções, de passar mais tempo gastando com disciplinas, né? Disciplina não no sentido de conteúdo da atividade, disciplina de ordem, né? O tempo de engajamento ou o tempo na tarefa é o tempo que cada aluno gasta realmente fazendo o trabalho designado. Os professores podem maximizar o tempo de engajamento ensinando aulas envolventes, sustentando o ímpeto, estabelecendo suavidade de instrução, gerenciando transições, mantendo o foco do grupo e sobreposição. Ter muito claro, né, desde o início quais são as regras daquele momento, retomar sempre com eles, mas sempre pensando que quando eu tenho uma atividade que consegue engajar mais, eu vou conseguir manter mais tempo esse estudante ali, né, atento, né? Às vezes a gente gasta muito tempo, eu não sei se acontecia com você, se já aconteceu, né? Mas às vezes tem aulas que eles têm que copiar um livro inteiro no quadro. Eu não sou contra fazer registro no caderno. Eu acho que é importante fazer registros no caderno também. Mas quando eu tenho 2 períodos de aula e eles têm que passar 1 período e meio só copiando, será que eu não poderia usar dar a atividade já redigida, uma cópia, e propor uma atividade mais prática naquela aula? Será que eu não posso propor um debate, uma leitura compartilhada? Pensar outras estratégias que eu vou trazer mais engajamento daquela turma do que ficar naquela aula, às vezes, que é 2 horas copiando do quadro, né? A professora paga um quadro. Hoje, né, ainda existe, gente, ainda existe. A minha filha ainda disse para mim, mãe, a gente copiou hoje 3 quadros.
enfim, né, com tanta tecnologia, né, com sala de aula invertida, com as metodologias ativas, né, tantas questões que a gente pode trazer para a nossa prática que vão motivar o estudante e vão fazer com que aquele tempo seja bem usado, aquele tempo da aula seja realmente numa atividade que eles têm que fazer ali, que não é uma atividade passiva, né? Eu não estou falando de passiva, de passiva mesmo, né? Então, numa sala de aula, por exemplo, centrada no aluno, o gerenciamento da sala de aula é mais participativo. Os alunos envolvidos no estabelecimento de padrões de comportamento. No entanto, as regras ainda são necessárias e devem ser comunicadas e aplicadas de forma consistente, que é o que eu falei. As regras têm que estar claras desde o início, né? Eles saberem o que eles podem, o que eles não podem, as consequências disso, desde o início, isso é o que os professores falam, qual é o domínio de turma desse professor. Domínio de turma não é o quanto eu consigo gritar com ele, que às vezes a escola inteira ouviu o meu grito, né? Às vezes é importante, a gente tem que falar mais alto. Mas é o quanto eu consigo construir com eles regras claras, com consequências claras, né? E que eles possam perceber o quanto essas distorções, essas distrações atrapalham eles mesmos, né? Então, refletir sobre isso, trazer questões sobre isso é importante também. Não é, prof, não é o conteúdo da minha aula, eu sou professora de tal disciplina, mas isso vai fazer diferença na aprendizagem dos estudantes. As práticas que contribuem para uma gestão eficaz da sala de aula incluem começar o ano de forma adequada, desenvolver regras e procedimentos, que devem ser explicadas, explicitamente apresentadas aos alunos e aplicadas de forma rápida e justa. Né? Um princípio da disciplina em sala de aula é o bom gerenciamento do mau comportamento rotineiro. O princípio da intervenção mínima significa usar os métodos mais simples, que funcionarão. Se vocês tiverem exemplos e quiserem dar. Eu pulei. Tá? Tem um contínuo, né, de estratégias, né? A gente precisa ter isso, né, para lidar com comportamentos de menos para mais perturbadores, né? Essa prevenção que a gente fala, que é esse investimento na construção, né, de regras. Alguém disse uma vez que limites a gente não impõe só, né? A gente constrói junto, né? Então, com aquele deixar claro quais são as regras, né? Pistas não verbais como contato visual, né, que desencorajam um pequeno mau comportamento. Elogios de comportamento correto, né? Elogios de outros alunos que estão se comportando bem. Lembretes verbais simples, né? Dados imediatamente após os alunos se comportarem mal. Isso a gente falou lá na outra aula ainda, né? Quando a gente estava falando sobre reforço positivo, né? Enfim, comportamentos que a gente gostaria que se repetisse, outros que a gente gostaria que evitassem, né? Repetição de lembretes verbais e aplicação de consequências quando os alunos se recusarem a cumprir. E aí, junto com a escola de vocês vão construir, né? Vocês vão ter acesso a quais são os próximos passos. Eles têm que saber, sim, que existe uma consequência, né? Não, a gente não consegue fazer vista grossa, como diz aqui. Não sei se todo mundo conhece essa expressão, vista grossa, né? Que é quando a gente diz que a gente não está vendo algo que está muito explícito, está incomodando metade da turma. Eu vou precisar fazer essa intervenção, né? Daniela, é verdade, né? Tô lendo aqui agora, tô lendo de trás para frente, tinha outra mensagem, li agora do Daniela, as reclamações sempre acontecem nas minhas aulas, dou aula na sexta, tu dá aula de quê? Já volto para olhar. Outra questão bem interessante, tá? Que a gente já conversou também em outra aula, a gente está fazendo uma retomada aqui, tá? São os incentivos, né? E dá para criar tantos tipos de incentivo, né? Os estudantes
pequenos. Aí tem, como eu coloquei ali, os emojis, né? Carimbos, enfim, propostas, né? Pode pensar com eles coisas que realmente fazem sentido para eles, né? A educação digital para o ensino médio regular e programação para o ensino médio profissional. Claro que, às vezes, né, eu não é uma disciplina que eu conheço, não sei como é para ti lá no ensino médio, né, Daniela? Até é uma experiência legal da gente compartilhar aqui, mas, às vezes, a gente não vai fugir de passar no quadro, a gente vai precisar copiar, né? Faz parte. Mas, claro, quando isso é a minha principal metodologia, tem uma tendência muito grande, porque existe um tempo de atenção. E às vezes as pessoas estão copiando, elas não estão entendendo. Então, às vezes, a gente fazer aquele processo da metodologia invertida que eu disse, a gente dá o texto para eles lerem em casa ou coloca no ambiente virtual, quem já usa, né, o ambiente virtual, junto com a aula presencial. Eu gostava, eu dava uma disciplina que é articulação dos saberes aqui. E de sexto a nono ano, sempre procurava trazer artigos, assim, fazer recortes de alguns artigos de temas que eram importantes para eles, de acordo com o nível e etapa que eles estavam, eu colocava lá na Class 1 e pedia para eles lerem. Ah, todos liam? Não, é um processo. Na primeira vez vão ler só 5, da segunda vez ler 6, daí no final do semestre é 80% lendo, tá? Mas quando tu retoma na sala de aula. E aí eles voltavam e a gente fazia as questões juntos em sala de aula, fazia uma leitura mais dinâmica, né? Pensava outras estratégias, porque às vezes aqueles 2 períodos eles copiando não dava tempo da gente discutir ou fazer prática sobre os conceitos, né? Especialmente da iniciação científica, no meu caso. Mas é uma possibilidade, às vezes não dá para repensar, às vezes dá, né? Dá para pensar junto com a coordenação que metodologia pode motivar mais eles, né? E qual a necessidade de ser uma cópia, né? Então, aqui os incentivos intrínsecos, né? Aqueles aspectos de certas tarefas que por si só já tem valor suficiente para motivar os estudantes a fazer as tarefas por conta própria, né? Gente, às vezes uma estrelinha, vocês já receberam estrelinha no caderno de vocês? Já recebeu, João? Estrelinha no teu caderno? É, estrelinha era muito legal, né? A professora dava 3 sim. estrelinhas, às vezes. Às vezes era 3 estrelinhas, já receberam 3 estrelinhas. Meu caderno, a professora já ganhei algumas vezes 3 estrelinhas. E incentivos extrínsecos, né? Que é quando eles veem as recompensas, né? De alguma forma, né? Eu me lembro muito de quando a gente teve que... Até hoje funciona, né, Ana? Eu me lembro de quando a gente passou a escrever cursivo, era 4ª série na minha época, né? E a gente ia ganhar uma caneta para escrever no caderno a caneta. E aí eu me lembro que a gente tinha uma competição, quem terminava de copiar primeiro na sala de aula. E eu queria ganhar todas as vezes. Aí pensa na minha letra, estava o quadro da dor e a moldura do desespero. E aí a minha letra estava que só eu e Deus entendia, né? A professora chegou do meu lado e não me deu a caneta naquele dia que ela estava dando caneta. Eu chorei amargamente, mas eu te garanto que eu não ganhei mais as competições, mas o meu caderno ficou com uma letra maravilhosa depois disso, porque eu ganhei uma caneta. É uma motivação simples, né, de combinações que eles vão fazendo, mas que a gente pode dar esses incentivos também, que são extrínsecos, né? Alguém gostaria de ler? Deixa eu abrir aqui para o Rafael, né? Lopes, só ligar aí o seu. Rafael, pronto. Não? Tudo bem, Não vou Rafael? poder. Eu liberei para o Acho Rafael, que o mas Rafael... tem o Eu? José também que está aqui aguardando. Pode ser o José, então. Liberei aqui para o José também. Estão me ouvindo? Sim. Sim.
Você pode aumentar a motivação intrínseca, despertando o interesse dos alunos, alimentando a curiosidade, usando uma variedade de modos de apresentação e permitindo que os alunos estabeleçam suas próprias metas. As maneiras de oferecer incentivos extrínsecos incluem declarar expectativas claras, dar feedback claro, imediato e frequente. As recompensas em sala de aula incluem elogios, que são mais eficazes quando contingentes, específicos e confiáveis. Eu acho que esse slide ele fala por si só, né? Então, acho que é importante a gente pensar assim, e ir para a nossa aula, né, falando isso. Compartilhando com eles isso, usando dessa motivação, né? Uma sala de aula, então, que a gente tem centrada no estudante, né? O gerenciamento dessa sala de aula é mais participativo, com os alunos envolvidos no estabelecimento do padrão de comportamento. No entanto, as regras ainda são necessárias, não importa, né? Se é centrada no aluno, eles decidem não. Tem regras construídas por aquela turma, necessárias, comunicadas, claras e aplicadas, né? As práticas que contribuem para uma gestão eficaz da sala de aula incluem começar o ano de forma adequada, desenvolver regras e procedimentos. As regras e procedimentos de aula devem ser explicitamente apresentadas aos estudantes e aplicadas de forma rápida e justa, né? Eles percebem a incoerência, né? Eu sempre digo isso. Parece que, deixa eu ler aqui o que o Heron, parece que precisa de bastante cuidado com os incentivos. Imagina se a mulher não ganhasse a caneta depois de se esforçar. Exatamente. Com certeza, injustiça do professor. E, gente, nós somos muito passíveis de praticar essas injustiças, hein? Por isso que a gente tem que estar muito consciente. E a gente não lembra, mas o nosso estudante vai lembrar para sempre. Lembra para sempre. Graças a Deus eu ganhei a caneta, mas olha, eu chorei bastante antes de ganhar essa caneta, hein? Me lembro até hoje, né? Eu não vou falar quantos anos eu tenho. Se bem que eu não tenho problema nenhum falar a idade, mas, enfim, é bem isso mesmo. Então, a gente pensar, quando a gente pensa sala de aula, não sei quanto tempo é no estado de vocês, aqui na sala de aula são 50 minutos por período, né? Quando a gente tem na área, né? E 4 horas hora aula no currículo, tá? Então, a gente tem ali que ter um bom gerenciamento daquela turma, né? Tem aquela parte do nosso planejamento que é fixa, que não muda. E aí, nela, a gente vai colocar essas combinações, essas regras, né? Vai colocar. Aí também, Wesley, mas também é importante que a gente tenha uma parte flexível desse planejamento, né? Em que a gente possa articular. Então, isso quando eu vou planejar minha aula, já pensar sobre como que eu vou fazer para dar esse feedback, né? Se eu pedir para fazer uma leitura em casa, eu preciso concluir essa leitura depois na sala de aula, porque senão eles não vão mais fazer. No início, que nem eu disse, vai ser 5, depois 6, depois 10, daqui um pouco tu tem 80%, e com grande alegria, eu acho difícil chegar a 100% às vezes, né? Mas, enfim, é possível, não é impossível, né? Continuando ainda, tá? Princípio da disciplina em sala de aula. Isso é bem importante, porque também é um outro tema que eu queria muito ouvir vocês, né? Aqui eu queria, sim, ouvir vocês, né? Sobre essas expectativas, tá? Quanto que é importante? O que faz sentido mais para vocês aqui? A gente tem aqui, ó, clareza de regras e expectativas. Coloquem lá no chat. Ouvindo? Eu vou ler vocês. Coerência e consistência. Diálogo e respeito mútuo. Prevenção de conflitos. Responsabilidade e autonomia. Relações afetivas e autoridade equilibrada. Valorização da convivência democrática. Gente, eu sempre digo para os nós somos o adulto da relação, né? Nós, professores, somos o adulto da relação. Então, a gente precisa ter consciência, né, de que a gente precisa manter a coerência. Se o meu estudante, em algum momento,
É o diálogo e respeito mútuo mesmo, né? Como a Sulamita ali já trouxe que é importante para ela, que ela considera uma das questões mais importantes. Só que às vezes eu estou respeitando e meu aluno vai ser desrespeitoso. Já aconteceu também com vocês? E quando ele foi desrespeitoso, o que eu vou fazer? Se a gente está numa situação que a gente não consegue mais lidar com aquele estudante que está te desapontando, que está te provocando, porque acontece isso desde a faixa etária 4, com pequenininhos, se acontece, peça ajuda. Sempre digo, né? Peça ajuda. Aquele dia você não está bem também. Nós somos pessoas. Nós somos seres humanos. Tem um dia que a gente não está bem para lidar. Pede ajuda para assessoria, pede ajuda para coordenação. Mas não perca a sua coerência. Não perca a sua autoridade, né? Isso é muito importante. Que a gente, em função de tantas situações que a gente também vive, a gente não acabe causando aquilo que a gente tanto luta para não ter, né? Então, que a gente possa trazer esses princípios também na nossa prática, né? Que vão favorecer uma criação de um ambiente de respeito, de cooperação, de aprendizagem, né? Quando o estudante sabe que mesmo que ele tenha errado, ele não foi desrespeitado, que a nossa intenção não é só a punição, mas que é a reparação, né? Eu trabalho com justiça restaurativa, né? Eu já compartilhei com vocês isso. Então, a nossa intenção não é punir na sala de aula, quando isso é genuíno, mas é restaurar e é reparar. Se eu fiz algo errado, como é que eu faço para reparar aquela situação? Né? É a construção dessas regras, é a construção dessa convivência saudável, não é aceitar que vai ficar por isso mesmo quando algo indisciplina acontecer na sala de aula, mas é construir isso e deixar muito claro que a gente precisa reparar. Um coleguinha quebrar meu lápis, eu ir lá e quebrar o dele, não é reparação. Agora, eu não tenho só um sem lápis, eu tenho 2 sem lápis. E isso a gente precisa falar de uma forma clara, objetiva, né? Combinar, ter um espaço, gente, mais do que nunca, na sala de aula, um espaço de escuta e de fala. Pare alguma vez na semana, quem é professor lá de ensino globalizado, e ouça, né? Ouça os estudantes de vocês, deixe eles falar. A gente não precisa resolver os problemas. Só de ouvi-los já vai baixar aquela ansiedade, já vai fazer ele se sentir mais pertencente, faz as combinações de regra lá, de ser confidencial, de não ter julgamento, de respeitar a fala um do outro, que cada um vai falar sobre si e não do outro, né? Diálogo, respeito mútuo são feitos na prática, né? Antecipar as situações problema, criar rotinas estruturadas, aulas planejadas, envolventes, né? Que já tragam espaço para eles também se colocarem, né? Responsabilização e autonomia, que está dentro disso que eu já falei, né? Tem as consequências, a gente tem que reparar aquilo que está errado. Como que eu faço para reparar? Não só para punir. Relações afetivas e autoridade equilibrada. A autoridade do professor, ela não impõe pelo medo, né? Mas pela empatia, pela firmeza, pelo exemplo, pela coerência, como vocês estão sinalizando ali no chat, né? Valorização da convivência, né? O ambiente deve permitir o diálogo, a escuta e a participação dos estudantes nas decisões do cotidiano escolar. Desenvolvimento do senso de pertencimento. De novo, volta essa palavra para nós, né? Temos 10 minutos, eu sempre acho que vai dar muito aqui, né? Tempo, né? Equilíbrio entre afeto e autoridade. Muitas vezes esquecemos que o aluno é um ser humano que precisa de atenção e respeito. Clareza das regras é vital. Não é justo esperar um comportamento que você nunca deixou claro que queria. Perfeito, Camila. Ser exemplo é um bom caminho, sem dúvida nenhuma. A gente também se desregula, a gente também está num dia ruim. A gente também sente raiva, o estudante pode sentir raiva também. E a gente precisa sugerir como lidar com essas desregulações e entender de psicologia do desenvolvimento, entender da psicologia da aprendizagem vai nos ajudar também a entender que muitas vezes não é pessoal,
aquele estresse não é pessoal com a gente. Se a gente não pode levar para o nosso pessoal. A gente precisa tentar, sempre como profissionais que a gente é, abrir um espaço de diálogo, né? Com ajuda. Tem pessoas que querem falar, é isso, João? Vocês têm dúvidas ainda? Tem duas Acho que pessoas com a temos mão três- levantada. Cadê o nome? Só um minutinho. Eu vou parar de compartilhar aqui. É o Rafael e o Arthur. Vou liberar aqui o Rafael. Tá. Na verdade, está liberado já. Ele só não acionou o microfone. E o Arthur. Ok, também está liberado. Só abra um microfone, pessoal. Arthur ou Rafael. Interessante aqui que a Ana colocou. Comecei a dar reforço para o meu filho e a filha da vizinha. Já percebi que eles conseguem fazer as atividades mais rápido porque estão disputando. Para ver quem acaba mais rápido ou responde a atividade mais rápido. São estratégias, exatamente. A gente também tem um espírito competitivo, né? Vamos usar de forma positiva. O Rafael está falando da sem microfone. Mas Tá sem microfone. Pois é, já faz um tempo, né? Já ouvi que ele estava tentando dar. eu liberei O aqui. estresse que o professor passa, se alguém quiser falar, já está liberado ali, só começa a falar, eu paro. Enquanto isso, eu vou ir lendo ali. O estresse que o professor passa por conta de alguma injustiça ou por não saber separar problemas pessoais com os profissionais, isso faz o professor se tornar uma panela de pressão. Uma das melhores formas de equilibrar é ter um desestresse. Se você gosta de cantar, fazer aula de canto, se gosta de artesanato, pintura, eu concordo, sim. E terapia, gente, eu acho que todo mundo precisa de terapia. Vocês concordam? Eu acho. Eu sou uma mulher terapeutizada. Eu acho importante, sim. Nós precisamos ser ouvidos também. Nós somos seres humanos. Nós precisamos. Tem dias mais difíceis. E a gente precisa construir isso, sim, com os nossos estudantes. A gente não é super. O professor não está distante. O professor erra e repara o que ele errou. Porque é isso que a gente precisa construir enquanto seres humanos. Nós não somos super-humanos, nós somos pessoas e precisamos umas das outras, né? Gente, vocês estão encerrando a disciplina, queria que muito colocasse ali que é o que esperar de uma jornada pedagógica. O que esperar? Você está falando de alguma estratégia específica aqui da disciplina, João? Jornada pedagógica? Não? Ou você está falando aqui de começar, Wesley, da tua vida? Não sei, porque se tem alguma expressão jornada pedagógica no curso, eu não estou lembrando agora, João, me ajuda. O Wesley está perguntando, né, se minha questão hoje é o que esperar de uma jornada pedagógica. Será que você quer falar, Wesley, no microfone? De repente, esclarecer, né? Também, eu acho que não tem nenhuma avaliação que se chama jornada pedagógica, é isso? Não, Tá sem não tem, microfone não tem. também. Está sem microfone. Não, Estranho. então acho que ele está falando da questão de iniciar com o trabalho em sala de aula? Seria isso, Wesley? Acredito que sim, porque não tem nada chamado de jornada pedagógica. Né? Não tem uma jornada pedagógica, eu acho que é isso, né? É Que isso. esperar? Eu acho que vocês têm que esperar que vão ter momentos mais fáceis e momentos mais difíceis, né? Que a gente precisa, assim, mais Mais filosófica sobre a carreira. filosófica, É isso que eu sim. queria saber. Eu acho que é isso, Heron, também. Eu estava em dúvida se tinha alguma avaliação com isso. De fato, né? Todos nós buscamos nos aperfeiçoar, né? E estamos recorrendo a outros meios, né? Todo dia nos tentando aperfeiçoar. Isso, e pedir ajuda, sabe, André? Sim, Eu acho que essa questão da gente olhar para os nossos pares ali, né? E dizer, olha, hoje eu preciso que tu me ajude. Hoje eu estou na equipe diretiva e às vezes tem situações bem difíceis. E eu chamo para as minhas colegas que trabalham comigo e digo, eu preciso da tua ajuda para lidar com tal situação. sim. Hoje tu pode atender isso para mim? Contem uns com os outros. A gente não está sozinho na escola, a gente precisa dessa ajuda, né? Sim, O ele Wesley falou que o escreveu que ali. é uma jornada pedagógica, né?
seria o planejamento, né? A formação Vocês do chamam início de de ano. jornada pedagógica. Tá, Sim, aham. sim. Sim, exatamente. Eu acho que precisa ter essas estratégias. Quando a gente está num lugar que a gente se sente acolhido, é meio caminho andado, né? Então, essa experiência entre os professores que a gente sabe também, a mesma coisa que a gente quer em sala de aula, aquilo que a gente quer na escola, né, professor João? É Sim, chegar num sim. lugar e tu saber para onde ir. É isso que a gente precisa. É que eu achei que ele estava se referindo a algo específico, mas ele falou de um contexto Eu geral, também né? Que de achei isso, fato professor todos João. nós passamos, né? Principalmente início de ano, preparo de ano letivo, né? No caso que a gente faz aquele preparo sobre planejamento, né? E aqui, Sim. como é uma turma de professores, né? Eu acho que todo mundo meio que passa por isso, né? A gente, é um desafio, né? Que E bom põe em prática todo aquele ver planejamento, isso. né? Na verdade, que é o mais difícil, né? Haja premissas, né? Haja... E aí que é importante a gente pensar, né, gente, que a gente precisa muito ter aquela parte flexível do planejamento, né? A gente poder fazer isso com a parte flexível, né? Conversar, pedir ajuda, né? Retomar, refazer, né? Que bom, Ana, que foi leve. Eu espero que vocês tenham aprendido sim. E quanto a gente tentou em todas as aulas, né? Trazer justamente esse recorte, tá? Do que é mais importante em cada etapa ali, sempre trazendo assim conceitos, né? Os conceitos, os principais, fazer o link com as teorias, né? Pensem sempre assim que se vocês tiver que responder, é muito também intuitivo, assim, no sentido de que fazer um mapa mental ali para vocês estudarem com os principais conceitos das atividades é bem importante, porque vocês não vão estudar daí só para a prova. Vocês vão lembrar para a vida de vocês. E quando estiverem na sala de aula, vão fazer links com o que vocês viram aqui, que é o mais importante. Boa noite, pessoal. Todo mundo Boa consegue me noite. ouvir? Sim. Professora, Certo? eu tenho uma dúvida Oi? com relação a essa questão dos princípios na dinâmica de sala de aula. E aí, vou tentar adaptar a situação que eu passei na época que eu fui professor de uma faculdade para essa possível situação de sala de aula no ensino médio. Por exemplo, o que aconteceu na época que eu dei aula em faculdade? Já lecionei várias disciplinas de engenharia civil e dentre elas pontes. Basicamente, eu tinha que conduzir a turma a como, de forma minimamente satisfatória, a dimensionar uma ponte, em resumo. E por conta disso, inevitavelmente, a quantidade de cálculos que eles precisavam ter uma compreensão do assunto, realmente era um escopo muito robusto. Era quase nada de textos, história, essa parte teórica. Era mais realmente fazer diagramas, entender como é que se desenvolve aqueles diagramas e fazer as contas. E, como de costume, desde as primeiras aulas na faculdade, eu sempre fui muito bem claro com os meus alunos com relação às regras, a forma de diálogo, a forma de respeito, como é que seria e se desenvolveria. Tudo isso era muito bem claro, principalmente para os alunos que efetivamente iam presencialmente para as aulas, porque inevitavelmente sempre tinha aqueles alunos que não iam, né? Pegavam o bonde andando. Nas primeiras aulas, que eram onde aconteciam esse combinado de como ia acontecer a dinâmica das aulas, boa parte dos alunos não iam. A boa parte dos alunos começavam a aparecer na sala de aula quando já era época de avaliação ou revisão para a prova. E aí o que acontece? Boa parte desses alunos que apareciam por último chegaram a me levar para a coordenação questionando sobre a quantidade
de cálculos que eu coloquei na prova. E aí onde foi aquele momento que eu realmente, como professor, precisei de um respaldo da coordenação. Porque até então, na época, eu tinha completado já 4 anos, já estava indo para 5 anos de casa. Então, ele já sabia do meu modo operante, ele já sabia como é que eu fazia as minhas avaliações, como é que os alunos chegavam para ele ali. Até então, eu não tinha nenhum tipo de problema sério com a coordenação, nem nessa questão pedagógica. E, especialmente nesse dia específico, a coordenação, em vez de me dar um respaldo, foi a me desmoralizar na frente dos alunos, me obrigando a aplicar um outro tipo de prova. Uma prova que não estava nem minimamente condizente com o que aquela disciplina pedia. Então, aí agora é o momento da adaptação, né? Para o momento de ensino médio, ou às vezes de ensino fundamental. Caso um cenário parecido com o que eu vivenciei nesse sentido aconteça com alguns de nós aqui que estamos nos capacitando para ser professores de sala de aula, de ensino fundamental, ensino médio, em que a gente vai precisar de um apoio eventual, de uma coordenação, e em vez de desse apoio vier, na verdade, a gente for de alguma forma desmoralizado, a quem ou ao que vamos recorrer para tentar sermos de alguma maneira compensados, porque eu acho que até a palavra reparação já não cabe muito bem nesse tipo de situação. Aí é onde eu gostaria de saber, de acordo com a sua experiência, o que a gente tem que fazer em termos de modo operante em situações como essa. Olha, com quem que eu tô falando mesmo? Que parece só as iniciais. Arthur. Arthur, em primeiro lugar, eu sinto muito ter passado por isso, né? Eu acho que em algum momento da nossa vida todo mundo experimentou isso, né? Muito obrigada, Camila. Eu sinto muito que tenha acontecido isso contigo, né? Eu queria poder dizer para ti assim, nunca mais vai acontecer, mas vai. É bem possível que vá acontecer, tomara que não. E a gente que vai realmente sabendo, né? Quais são os acessos que a gente tem. Bom, eu vou falar aqui do ponto de vista de Novo Hamburgo, né? Geralmente a gente tem algumas combinações e depende muito do grupo, né, de estudante que a gente trabalha, né? Em Novo Hamburgo, na escola onde eu estou, na experiência que eu tenho, a gente procura nunca fazer isso na frente de nenhum estudante. A gente sempre tem a garantia de, se tem que retomar com o professor alguma questão que a gente precisa discutir metodologia, por exemplo, que é o caso, né? Metodologia e tipo de exercício que eu preciso desenvolver, a gente vai fazer isso com o professor. E geralmente quem vai entrar na sala, a coordenadora, a orientadora vai falar com os estudantes, vai trazer os apontamentos dos estudantes também. Né? Então, acho que essa primeira conversa registrada em ata com o professor, da mesma maneira que a equipe diretiva aqui tem o direito de conversar com o professor e registrar, o professor também tem esse direito de pedir para registrar, né? Porque a ata nada mais é que um comprovante do que a gente conversou, né? Então, a gente tem muito medo, às vezes, de assinar a ata, mas é importante que aquilo que a gente converse seja registrado. Acho que esse é um primeiro ponto, né? Poder falar num lugar seguro, sem julgamentos. Poder esclarecer e pensar opções. Acredito que, como professor, a gente sempre está preocupado também. Pensar, bom, se eu tenho uma turma que não está conseguindo compreender e dar conta desses cálculos, quantos desses estudantes não estão conseguindo? É um percentual alto da turma, né? O que eu posso pensar junto com eles e eu propor, né? Será que existe? Não existe. Então, será que eu posso pensar numa atividade com a equipe diretiva para a gente fazer no contraturno ou num outro horário, ou pegar um outro professor que pode trabalhar com os que estão conseguindo fazer e eu pegar só esses que estão com mais dificuldade num grupo menor? Eu acho que tem muitas estratégias que uma coordenação e uma orientação, uma equipe pedagógica pode te ajudar. Bom, tu não está sendo ouvido pela equipe pedagógica, aqui em Novo Hamburgo a gente acessa assessoria direta. Assessorias são coordenadores que tem por região. Então, a gente marca e vai na prefeitura e conversa na Secretaria de Educação com essas pessoas e coloca a nossa opção e pede uma ajuda de mediação.
para essa conversa. Né? Às vezes a gente precisa de um mediador, né, professor João? Sim, para essa conversa, alguém que esteja fora, né, não tanto com já induzido, né, qual resposta dar, mas que vai buscar primeiro na base do município o que tem lá nos documentos orientadores que eu estou usando, né, que precisam ser trabalhados e vai fundamentar a minha prática, bem como também o diagnóstico que tu teve daquela turma, das avaliações em geral. Então, eu acredito que o que tu pode fazer hoje é sempre ter um diálogo bem aberto, né? Se tu não te sentir acolhido, tu pedir ajuda também para essa assessoria. Né? Eu não sei quais eu gostaria de dizer, não vai passar isso, mas a gente passa, né? E às vezes a gente, na área, tem pouco vínculo. Porque às vezes a gente vai 1 dia, 2 dias na semana ver aquela turma, são muitas turmas, e é difícil a gente criar aquele vínculo com as pessoas. Eu acho que o vínculo é a palavra mais importante, porque também as pessoas nos entendem, né? Não sei se eu consegui te ajudar, mas eu acho que é por isso, sabe? E nós desejamos, a gente já finalizou a aula já acabou, gente, o tempo. A gente quis escutar aqui o Arthur, queria agradecer, deixar para vocês que vocês não desistam, façam a trilha, compartilhem as dificuldades de vocês, compartilhem também as vitórias de vocês, né? Voltem para nos dar o feedback, né? E continuem estudando, que vocês sejam excelentes naquilo que vocês fazem, sejam muito felizes, né? Na prática de vocês, tá? Muito obrigada por me ouvirem. Boa noite. E boa noite a todos. Vou fechar a gravação, tá, pessoal? Obrigado a todos. Boa noite, professor.